Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo. Hoje especial para você aí do nono ano do ângulo, beleza aí? Então vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Russa, mas vamos falar a parte da Revolução Russa que a gente não falou lá na sala de aula, né? Na sala de aula, no seu caderno, você vai pegar seu caderno aí e você vai ver que eu parei lá em outubro de 17. Teve a Revolução de Fevereiro e depois a Revolução de Outubro de 17, né? Quando os bolcheviques chegam ao poder e expulsam aquele cara que governava, né? O Kerensky. O que o Kerensky não fez que ferrou a vida dele e abriu espaço para os bolcheviques derrubá-lo? Foi não retirar a Rússia da guerra. O conflito social estava colocado na Rússia por causa que a Rússia estava envolvida na Primeira Guerra Mundial. E o Kerensky não tirava. Aí isso abriu espaço para o Lenin, né, se aliar lá ao Trotsky, fazerem a Guarda Vermelha. E em outubro de 17 tomou o poder. Então agora é governo, a partir de outubro de 17, governo dos bolcheviques liderados por Lenin. O Lenin foi dado a ele o cargo de presidente do Comitê dos Comissários do Povo, líder do Comitê dos Comissários do Povo. E qual é a primeira, atenção, qual é a primeira medida tomada por Lenin? Sem dúvida nenhuma, retirar a Rússia da guerra. E vai retirar a Rússia da guerra, vai ter um tratado que eles vão fazer com a Alemanha em 1919. É o chamado Tratado... 1918, né? 19 já tinha acabado a guerra, né? Então, outubro de 17, Revolução Russa, bolchevique e tal, né? Aí em 18, no começo de 1918, tem o Tratado de Brest-Litovsk. Então, o Trotsky foi o cara que organizou esse Tratado de Brest-Litovsk que tira a Rússia definitivamente da guerra. Isto era 18, comecinho de 18. Mas você sabe lá que no final de 18 acabou a própria guerra, né? Bom, o que aconteceu com a Rússia quando terminou a guerra na Europa? Olha o que aconteceu. As potências capitalistas, que a Rússia agora está caminhando para o socialismo, né? O Lenin está governando, os bolcheviques e tal. As potências capitalistas preocupadas com isso, olha isso aí, ó, Inglaterra e França. Mas você não vai acreditar quem entrou no rolê. Você não vai acreditar quem entrou no rolê. Ó, tem a Inglaterra e a França, mas elas já eram amiguinhas na guerra, né? Sabe quem entrou no rolê também? A própria Alemanha. Então, essas três potências capitalistas vão então tentar conspirar para derrubar o socialismo na Rússia. Eles vão tentar armar, né, dar grana e armar os descontentes na Rússia. Alguns mencheviques que não estavam felizes, alguns monarquistas que queriam a volta do czar. Por isso, inclusive, a família real, né, do czar Nicolau II, todas as filhas dele, o filho Alexei, todo mundo foi, ó, fuzilado. Né? Surgiu até uma lenda que uma das meninas tinha sobrevivido, a tal da Anastácia. Tudo conversa, né? Todo mundo foi fuzilado, mas o que? Tinha na Rússia os caras monarquistas. Eles queriam que a monarquia voltasse. Tinha os caras, alguns, não todos, mencheviques, tinham liberais. Então o pessoal insatisfeito. As potências capitalistas, tipo França, vão armá-los, financiá-los, fomentá-los para que eles fizessem dentro da Rússia uma guerra civil. Então vai ter a guerra civil. O auge da Guerra Civil é 19 a 21, teve um pouquinho antes e teve um pouquinho depois, mas o auge foi 19 a 21. Aí é exército dos descontentes, financiados pelas potências capitalistas, que são os brancos, versus os vermelhos, que eram os caras bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky. Aqui já tem até um cara chamado Stalin. Está participando de todo o processo também, o tal do Stalin. Então, brancos contra vermelhos, essa guerra vai durar um pouco mais de 2 anos, até que finalmente os vermelhos vencem. E aí, de fato, a partir de 21, começa efetivamente o governo bolchevique do Lenin mesmo. Só que tem um detalhe, amigo. A Rússia está completamente destruída.
Primeiro pela Primeira Guerra e agora pela Guerra Civil. Você imagina um negócio desse? Então, essa destruição da Rússia vai levar o Lenin a tomar uma atitude. Então, começa lá em 21, né, o governo dele para valer. Então, em 22, ele toma uma atitude. Ele cria uma nova política econômica. A gente coloca nas iniciais, né? Em russo fica NEP, que é uma nova política econômica. A ideia é um pouquinho de capitalismo, deixando ter um pouco de empresários, para eles produzirem, para abastecer imediatamente a economia destruída da Rússia. Então é um pouquinho de capitalismo. Na visão dos socialistas, como o Lenin, não é? Bolcheviques, isto é dar um passo para trás. Mas que daí, mais bem organizada a sociedade russa, mais pacificada, mais tranquila, depois ele vai dar 2 passos para frente. Os 2 passos para frente é caminhando, então, para o socialismo, mas no futuro. Então isso foi a NEP, foi uma introdução do Lenin. É um pouquinho de capitalismo, um pouquinho de produção, empresários, tal. Vamos acabar com a fome imediatamente, para depois, mais organizado, o Estado russo vai caminhar para o socialismo mais para frente. Isso foi 22. 22 também foi o ano que foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É a URSS. Tinha a Ucrânia, né? Aí a Ucrânia estava tendo uma rebelião dos anarquistas. Então, os bolcheviques não são anarquistas. Então, eles interferiram na Ucrânia, puxaram a Ucrânia para ser domínio da Rússia, e aí, junto, são 15 repúblicas que se associam. Por isso, União das Repúblicas dos Sovietes. Lembra a soviética que a gente comentou na aula? Então, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que são comandadas agora pelo líder do Comitê dos Comissários do Povo, que é o Lenin. Só que ele ficou doente. Isso era 22, né? 23, 24 ele morreu. Aí começou uma disputa para ver quem ia suceder o Lenin. Aí entra o Trotsky e aí entra o Stalin. O Trotsky tinha a ideia de levar essa revolução para a Europa inteira. Porque só espalhando a revolução que eles conseguiriam a vitória final. Porque se ficasse preso a um só país, os outros capitalistas iam fazer pressão de fora e iam estragar tudo. Já o Stalin tinha uma outra posição, que era primeiro consolidar a revolução dentro da União Soviética, para depois, se puder, num outro momento, quando for, espalhar um pouco. Aí, né, é a disputa entre os dois lados, e aí o Stalin vence. O Stalin vence, e aí começa o governo stalinista. Então você tem que imaginar o que seria o governo stalinista. O governo stalinista é o fim da NEP. Acabou a NEP, acabou todo o negócio de passo para trás. É assim, expulso o Trotsky vai ter que fugir, vai embora, vai acabar a vida dele lá no México, em 1940, perseguido, inclusive, pela polícia do Stalin. Né? Vai ter um agente do Stalin, um espião, que vai entrar dentro da casa do Trotsky, lá no exílio, em Cidade do México, em 1940, e vai matá-lo lá, na casa dele, lá no México. Então, o caso então do governo stalinista é assim. Agora ele vai estabelecer alguns padrões. O primeiro padrão é o seguinte. O Estado vai estatizar tudo, então não tem mais a livre iniciativa. Essa é a definição de socialismo, né? Quando o Estado domina todos os meios de produção, fábricas, lojas, todos os comércios, é tudo estatal. E ele vai começar agora a fazer o planejamento do crescimento econômico. E aí ele vai criar planos para cada 5 anos você tem um planejamento. O que fazer? Especialmente para desenvolver a agricultura, para acabar com a fome. E de fato, em poucos anos, a mecanização da agricultura russa fez uma modernização muito forte e encerrou a fome naquele país. Rapidamente. E depois tem a industrialização. Então, a industrialização gera um efeito, a partir desses planos chamados quinquenais, que você pode observar claramente. Veja, a Rússia se ferrou na Primeira Guerra, entre 1914 e 18, não foi? Como que foi a Rússia na Segunda Guerra Mundial, ou União Soviética, 39 a 45?
praticamente ganhou sozinha essa guerra ao lado dos Estados Unidos. Então houve uma modernização também na parte industrial e também na parte agrícola, a partir desses planos do Stalin. O Stalin vai governar então de 24 até 53, quando ele morre. A guerra acabou em 45, a Segunda Guerra. Então ele vai governar a Rússia ou a União Soviética durante a Segunda Guerra. E já a União Soviética se colocando como uma potência mundial. Certo? Assim, esse modelo soviético ele vai ter lá seu prazo de validade e ele vai começar a mostrar-se falho, mas a partir da década de 70, tá bom? Mas isso é uma outra história, uma outra aula, é mais para o Marcelo lá na geografia, para explicar um pouco do fim da União Soviética para vocês. Outro detalhe, o governo stalinista tem esse lado do planejamento estatal, do desenvolvimento, mas por outro lado também tem o lado da ditadura total. Ditadura total, assim, eliminação completa de quem não concorda com aquilo. Todos têm que adorar ao Stalin, adorar mesmo, no sentido literal mesmo. Né? O stalinismo torna-se um regime que a gente chama de totalitário. Ou seja, o Stalin passa a estar totalmente em todos os lugares da sociedade soviética. Né? Então é até muito mais que uma ditadura, é uma coisa muito mais forte que uma ditadura, porque não há possibilidade de você discordar daquele modelo em nenhum sentido, mesmo que você fique quieto. Isto é o stalinismo, um regime totalitário. Mas eu vou falar mais de totalitarismo com vocês em aulas mais no futuro, porque daí eu vou falar de nazismo, vou falar de fascismo, aí a gente vai criar definições para o totalitarismo. Mas você já está aprendendo aqui que o Stalin tem um governo totalitário. Ok, gente? Então valeu, um abraço aí, deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto!